Quando a gente fala que o pobre paga proporcionalmente mais imposto de renda do que o rico, é verdade. Essa é uma discussão que nós estamos fazendo séria, que a gente não pode penalizar o trabalhador. Sabe? O que a gente precisa é cobrar aquilo que é lucro. Então, o que nós queremos é que todo mundo contribua para que todo mundo possa, sabe, estar realizado. Com a taxação dos super ricos, Lula avança para promover justiça tributária. Pelo menos é isso que diz o site do PT, publicado em 29 de agosto. Segundo a matéria, o Lula assinou uma medida provisória para taxar entre 15% e 20% os fundos de alta renda e enviou ao Congresso um projeto para tributar quem investe no exterior. Faz tempo que o PT fala em tributação de grandes fortunas. Lá nos idos de 2008, o partido já queria uma reforma tributária que possibilitasse a taxação dos super ricos. O PT meio que abriu mão disso temporariamente para a reforma tributária poder sair logo, mas isso não significa que o assunto tenha morrido não. Como você viu na fala do Lula, o assunto continua em pauta. A grande questão é: dá realmente certo tributar grandes fortunas? Isso funciona? E olha que nesse vídeo eu nem vou entrar no mérito da meritocracia, tá? Se essa medida é justa ou não. Tô apenas falando se vai dar certo mesmo, se o governo vai poder arrecadar mais e ajudar a população assim. Quer um spoiler? Não funciona e eu posso provar. Nesse vídeo você vai entender a história do baita prejuízo que o governo socialista do François Hollande causou para a França. E para ninguém dizer que o que aconteceu na França foi um caso isolado, eu quero falar também sobre vários outros países da Europa que tiveram que voltar atrás depois de terem tido a mesma ideia do Hollande. Vem comigo para você entender por que cobrar mais impostos dos ricos é deveras uma ideia de gírio. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta, William Ribeiro por aqui, esse é o Dinheiro com Você, a gente fala de tudo que impacta o seu bolso. Pode parecer que não, né, mas essa cena de Asterix e Obelix contra o César tem tudo a ver com o seu bolso. E também com a ideia do PT de tributar grandes fortunas. E aqui os romanos tentam esmagar o Obelix, interpretado por Gerard Depardieu e seu amigo Asterix. O oficial do exército comemora feliz da vida, achando que conseguiu eliminar o Asterix e o Obelix. Mas então os romanos percebem que dois gauleses não estão mortos. Então, por quê? Não, você caiu num caldeirão quando era pequeno. Muito pelo contrário, estão vivinhos da Silva, sabe? Tentando sair debaixo da pedra. Os romanos sobem em cima dela, mas nada é capaz de segurar Asterix e Obelix. Eles resistem bravamente, jogando a pedra longe e derrubando os romanos. Depois, os amigos gauleses vão tirar sarro do oficial do exército, que tá claramente perplexo. Quando gravou essa cena, Depardieu não imaginava que um dia a sua pátria amada faria algo parecido, tentando esmagar ele e muitas outras pessoas, só que no sentido financeiro. Obelix entre os belgas é um novo capítulo no debate sobre o aumento dos impostos para os milionários na França. Desde sexta-feira que o autor Gerard Depardieu é um novo residente de Netchin, na Bélgica, a apenas 1 quilômetro da fronteira francesa, uma mudança para uma localidade onde 24% dos habitantes são franceses, a maioria grandes fortunas que se beneficiam de um imposto mais reduzido. O ator, que apoiou no passado a campanha de Nicolas Sarkozy, torna-se agora num novo argumento da direita contra a proposta do governo socialista de aplicar o imposto de 75% sobre os rendimentos superiores a 1 milhão de euros anuais. Ó que coisa, rapaz, ele foi embora pra Bélgica, né, pra uma cidade bem pertinho ali da fronteira com a França, pra se beneficiar de um imposto de renda mais baixo. E parou de pagar imposto de renda na França. Tá vendo que coisa? Quem poderia imaginar, né? Quem aumentou os impostos dos ricos foi o socialista François Hollande. E qual que era o objetivo dele? Bom, se a ideia era aumentar a arrecadação, deu certo não. Na verdade, ele não só não aumentou a arrecadação, como ele diminuiu ela. E com os ricos mudando de domicílio fiscal, o imposto de renda pago por eles para o governo francês foi a zero. Agora, pode ser que o objetivo do governo francês era simplesmente punir o empresário malvadão, sabe, né? Aquela ideia que rico é um cara ruim, que se eu não tenho uma coisa, é injusto que a outra pessoa tenha. Ou é todo mundo rico, ou ninguém é. Sabe que é errado alguém ser rico e as outras pessoas serem pobres? Será que a ideia daquele governo socialista era justamente punir a classe empresarial? Bom, se o objetivo era esse, também não deu certo. Porque a vizinha Bélgica tava ali de braços abertos, sabe? Pronta para receber
Com um belo sorriso no rosto, eu diria, os empresários malvadões que geram emprego, movimentam a economia, fazem o país crescer, afinal de contas, né? Quando o país decide aumentar os impostos dos ricos, essas pessoas ganham poder, sabe? Se transformam ali em algo parecido como a última bolacha do pacote, sabe? Sendo disputada a tapa. Porque depois que a Bélgica deu a cidadania belga pro Depardieu, olha só o que aconteceu, meu amigo. O premiado ator Gérard Depardieu ficou indignado com a decisão do então presidente François Hollande de aumentar em 75% o imposto sobre o patrimônio. Num primeiro momento, o ator, que também é empresário, mudou o endereço fiscal para a vizinha Bélgica. Mas o presidente Vladimir Putin se antecipou e deu cidadania russa ao artista. É claro que todo país quer ter o cara por perto, né? Porque onde ele vai levar os negócios dele, que geram emprego, arrecadação, desenvolvimento para o país. Na verdade, não é só o Depardieu, né? Ele acabou sendo aqui o nosso exemplo, o nosso ponto focal na nossa história, porque é famoso, né? Mas por causa desses impostos aí absurdos sobre grandes fortunas, a debandada de milionários da França foi assustadora, né? Causando um verdadeiro estrago na economia. Cerca de 60 mil milionários seguiram o mesmo caminho do ator. Foram embora da França entre 2000 e 2016 por conta dos impostos. Depois de um prejuízo na economia com a fuga de capitais, o país voltou atrás e acabou com o tributo em 2017. E a reação da França foi igual a do Kiko. Que coisa, não? Me fala uma coisa, você acha que valeu a pena? Faz sentido expulsar dezenas de milhares de milionários do país? O resultado de uma fuga em massa dessa proporção causou aumento do desemprego e a redução na arrecadação. E nem precisa mais que 2 neurônios pra você entender isso não, né? Mas, em via das dúvidas, vamos desenhar aqui para o entendimento de alguns. Se a gente olhar um gráfico do PIB da França, ele foi mais baixo justamente nos anos em que François Hollande estava governando, né? Quando ele vigorou o imposto de 75% para os ricos. Será então que o malvadão aqui da história é o empresário ou seria o governo? Conta aqui nos comentários. E é no mínimo ingenuidade a gente achar que um rico vai continuar pagando imposto alto ali em um país pelo mero amor à pátria, né? Você já imaginou um milionário falando assim, ó, o governo tá me cobrando 75% de imposto, mas tudo bem, eu amo o meu país, né? Eu sou um trouxa que não se importa nada em ser roubado ali descaradamente. Conseguiu imaginar um rico pensando assim? Claro que não, né? O rico vai pegar a grana dele e vai embora, óbvio, né? E pode ter certeza que lá no novo país ele vai ser quase que carregado no colo. O presidente do país vai chamar ele pra um cafezinho, sabe? De vez em quando, perguntar como é que tá a família, jogar tênis, golfe, squash. Sabe essas coisas de rico, né? No caso da França não deu outra, né? Tomou na cabeça e arredou o pé, assim como aconteceu com vários outros países da Europa. Olha aí. A lista é grande. 10 países da União Europeia abandonaram o imposto sobre patrimônio nas últimas décadas. Entre eles, as 3 maiores economias do bloco: Alemanha, França e Itália. Tá vendo, né? Não dá pra falar que o que aconteceu lá com a França foi um caso isolado, não, né? A história se repetiu em vários países, mas ainda tem país continuando, né? Teimando em tributar grandes fortunas. E pelo visto, as coisas não estão boas pra eles, não. A taxação ainda sobrevive em outros 3 países: Espanha, Suíça e Noruega. E a Noruega, aliás, é um ótimo exemplo de como o imposto pode causar o efeito oposto ao desejado. No ano passado, um número recorde de investidores trocou a Noruega por países com impostos mais razoáveis. Foi uma reação ao governo que aumentou o tributo. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian mostrou que a debandada causou um prejuízo milionário ao país. Meu amigo, agora me fala uma coisa, por que será que essa ideia de jirico aí, né, de aumentar impostos para os milionários ainda não morreu? Por mais que a experiência, a prática mostre que isso não funciona, né? Tem político ainda que continua achando que isso precisa ser feito, inclusive aqui no Brasil. No vídeo do Lula que eu te mostrei, quando ele fala que todo mundo precisa contribuir, não fica a impressão de que os ricos não estão contribuindo o suficiente? Porque ter uma empresa no Brasil não paga nada de imposto, né? Gerar empregos, oferecer produtos e serviços para a sociedade, isso aí não é contribuir não, né? Pelo visto, essas coisas não servem como contribuição. Governo, vem cá. Chega mais. Quero te falar uma coisa, ó.
pensa bem no que já aconteceu nos outros países. Será que não é hora de parar de ver o empresário como um ser malvadão que merece ser punido? Bom, se você acha que a minha opinião não serve porque eu sou empresário, vamos dar uma olhada no que diz o Pondé, né? Que até onde eu saiba não é empresário e que conhece a história muito bem. Vamos ver o que ele comentou sobre isso. Pondé, não é um erro atribuir a pobreza dos pobres à riqueza dos ricos? O Estado não é quem mais acumula riqueza? Eu acho que no caso do Brasil, a gente deve atribuir a pobreza dos pobres, antes de tudo, ao Estado. Não aos ricos, tá? Grande taxação de fortuna nunca funciona, porque a pessoa leva o dinheiro embora. Vejo que a França, o que tem de gente que transferiu dinheiro da França para a Bélgica, quando esse governo socialista aí começou a querer morder o dinheiro dos outros. Tem mais uma coisa, o empresário no Brasil muitas vezes é muito mal visto. É uma das coisas que atrasa o Brasil. Essa ideia de que o empresário é um cara que, além de pagar imposto, ele dá emprego, ele é responsável por um monte de coisa, ele tem que fazer as coisas funcionarem. Então, no Brasil, me parece, falta muito uma consciência de que o empresário, na realidade, é uma força produtiva que enriquece, que gera trabalho para as pessoas. Aqui a gente tem um pouco a ideia, me parece, que o empresário é alguém que tem que estar sob desconfiança. Alguém que tem que estar encurralado, porque ser empresário então não presta. Enquanto o Brasil pensar assim, a gente não sai do buraco. Tem outro cara que também não é empresário e que diz não ser milionário, que resumiu essa história aqui de uma forma bem inteligente, que o país vê o empresário como um malvadão e que deve pagar mais imposto. É o Oineg, que apresenta o Jornal da Band, olha só. Olha, as nações desenvolvidas progrediram promovendo a geração de riqueza. A redução de pobreza foi consequência. O desafio do Brasil é esse, é estimular a geração de riqueza, sem o Estado pular no cangote, regulando, tributando cada vez mais. Aí vem o governo e tributa quem ele chama de super rico. Sabe quem que é o super rico? É a mesma pessoa que na hora de atrair investimento, o governo chama de empresário, chama de investidor e que vira super rico na hora de tributar. Quando surge um imposto novo, a gente, eu, você, a gente não consegue se defender. Mas quem tem dinheiro consegue e manda o dinheiro para fora. O dinheiro não tem pátria. E quando os ricos tiram a grana do país, adivinha quem paga a conta? A classe média, os mais pobres. Faz sentido isso? Meu amigo, rico tem solução. O pobre que se lasca quando o governo vê no empresário um inimigo a ser combatido. Porque quando o empresário consegue não quebrar, né, ele vai gerar empregos, ele vai fazer o país crescer. Então, em vez de pensar em cobrar mais impostos do empresário, diminuindo as chances dele de prosperar, gerar empregos e impostos, o governo deveria pensar em cobrar menos impostos das pessoas, inclusive. Por exemplo, o imposto sobre o consumo, que de fato é uma aberração, né? Já que é para tributar, pelo menos então que tributemos só a renda, né? Mas tributar também o consumo aí já é demais, né? Que prejudica, inclusive, muito o mais pobre. Não é um empresário que faz o pobre ser pobre. E o engraçado é que os mesmos que lutam contra o empresário são aqueles que fazem vista grossa contra a roubalheira, a corrupção, o desperdício, a incompetência, ou seja, tudo isso que de fato tira a comida do prato do pobre. No fim, meu amigo, a verdade é uma só. O verdadeiro inimigo, o vilão da história é o Estado. Você concorda? Me conta o que você acha aqui nos comentários. Valeu, tudo de bom. Tchau.